Boa tarde, eu estou aqui a convite do Clênio e da Emma para falar um pouquinho com vocês sobre as relações humanas, as relações principalmente familiares, né? Meu tema escolhido é laços e abraços. Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês conhecerem um pouquinho, Eu sou Jandira Terezinha Weber, sou psicóloga formada pela URGS, pós-graduada em transtorno do desenvolvimento humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E entre outras coisas, outros grupos que eu fiz dentro da área da dependência química, que trabalhei 4 anos também numa comunidade terapêutica e atendo também pessoas com alguma adicção, né? Faço parte do Conselho Municipal de Saúde. Eu sou usuária, né? Eu represento lá e os dentro do Conselho. Dentro do Conselho também a gente tem uma comunidade de saúde mental, da qual eu faço parte, e do Condedica também. E a minha caminhada, minha trajetória sempre na área da saúde mental, psíquica, né? E sempre buscando, porque a minha ferramenta de trabalho é o conhecimento, né? Então hoje eu quero começar a nossa fala sobre a grande e maravilhosa viagem que é a concepção e o nascimento de uma criança, de um ser humano, né? E como vai se estabelecendo as relações, a formação de vínculos, os laços, os abraços, os traumas também, né? Porque somos humanos e não somos perfeitos e a maioria dos pais tem o desejo de acertar, mas filho não vem com o manual, né? A gente pode estudar e buscar, mas só tendo um filho e na convivência que a gente vai saber e vai entender, né? E vai aprendendo. E também aprendemos também com as crianças, também com a criança, né? Ela vai nos mostrando através do comportamento dela, como a gente também pode lidar, ou qual a dificuldade que se tem para entender o que está acontecendo, e por isso a importância de buscar sempre uma pessoa especializada na área. Então hoje eu quero começar a falar primeiro da atenção, da gravidez em si, né? Quando nós mulheres, quando a gente gesta um filho, a gente compra um pacote de uma viagem, né? Como se a gente tivesse comprado um pacote de viagem e a gente não vê a hora de chegar naquele lugar, né? Que a gente deseja muito conhecer. Então, um filho também é uma viagem, um sonho, né? Que a gente projeta. Todos nós, com certeza, lá na Bíblia já diz assim, no início era o verbo, né? Então, todos nós, primeiro, a gente nasce do desejo de alguém, né? Desejo de um homem, dos pais ou de uma mãe, mas a gente começa a ser concebida no pensamento, né? No desejo de ter, no desejo de ter uma criança nos braços, né? Então, a gravidez é um momento muito delicado. Eu acho que é uma experiência única da vida de uma mulher, de um casal, né? E os cuidados que deve se ter nesses primeiros momentos. Daí, cuidado, né? A mulher já tem que começar a fazer algumas renúncias, né? Cabelo, cuidar com tintura, alguns cremes não pode, a questão de o cigarro, né? Álcool, que faz um grande mal também para a mãe, né? E para a criança no período de formação desse bebê, né? E aí chega um momento que o avião aterriza, né? E aí nós chegamos nesse lugar que é essa grande viagem, né? Que é uma incógnita, e ali estamos nesse momento, mãe e bebê, né? O que era imaginação
o que era, hoje tem os exames, né? Já mostram tudo o bebê, a gente já pode ver através das ecografias, mas quando se tem um bebê nos braços, principalmente para as mães, né, de primeira viagem, é um momento muito lindo, mas também um momento que nos causa um certo medo, temor, né? E agora, como que eu vou lidar, né? Aquele serzinho tão frágil, tão pequenino, né? E a gente tem que trocar fralda, e aí vem as noites sem dormir, a mãe também já cansada, porque os últimos meses foi bem difícil, já não se dorme direito, né? Então, tudo é novo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, e aí nesse momento a importância da família também, do companheiro, do esposo, do namorado, da família, né? Dar esse apoio para a mãe. Eu sempre digo assim que nesse primeiro momento não há necessidade de se levar presente para o bebê, né? Leva um mimo para a mãe, porque o bebê não precisa de nada, não. Até porque tem sabonete, as pessoas gostam de levar um mimo, um sabonete, um creme, não talquinho, mas isso a mãe vai buscando com a orientação do pediatra, né? Então, quem precisa de atenção nesse momento é a mãe. Eu tenho muitas pacientes que elas se queixam que quando nasce a criança, ela deixa de existir. A família toda se volta muitas vezes para o bebê e esquece que ali tem um ser humano também que está muito fragilizado, que também está precisando de apoio, porque após o parto há uma queda brusca dos hormônios, né? Tem mulheres que entram num quadro de depressão, ficam mais chorosas, ficam mais sensíveis, né? Então a importância de se dar atenção para a mãe, para a mulher nesse momento. Um ambiente calmo, um ambiente mais seguro, tranquilo, para que essa mãe ela possa também ter cuidados para cuidar, né? Porque se a gente não é cuidado, a gente não é capaz de cuidar. Tem um ditado que diz: pessoas feridas ferem, né? Então, um cuidado assim com essa mãe nesse momento, com essa mulher. E aí vem o bebê naquela primeira semana, né? Tudo é novo, o bebê ainda não se organiza, não tem rotina, né? E o nenê nasceu ali, chegou ali nesse mundo, estava tranquilinho lá no ventre da mãe, na bolsa lá, nem precisava fazer esforço para respirar, né? Estava recebendo tudo, alimento e tudo ali na medida do necessário, né? Se a mãe tem uma gravidez tranquila também e saudável, tá tudo certo. E de repente esse bebê cai no mundo, né? Aí já entra, a primeira coisa, tem que chorar, né? Tem que botar a boca no mundo, porque se não chorou, já ficou ali. Tem que respirar por ele mesmo, né? Porque até então não precisava. E aí a mãe começa, né? Também cansada dos últimos meses de tudo, não consegue dormir direito. Na hora de amamentar, muitas mulheres também têm aquelas fissuras no peito, no bico do seio, que é muito doloroso, né? A mulher precisa dar de mamar para o neném. Então, todo esse cuidado, entendendo o que está acontecendo com essa mãe nesse momento, para criar um ambiente o mais tranquilo e seguro possível para que possa se desenvolver nessa relação primeira, que é a única mãe e o bebê ali, né, com mais tranquilidade, que isso vai fazer uma diferença muito grande no decorrer da vida de cada um. Então, nesse primeiro mês, a criança, daqui a pouco, passando o primeiro mês, já começa a ter uma rotina, e é importante se estabelecer essa rotina desde o primeiro momento, né? Mesmo, claro, que a criança não esteja ainda habituada, né? E também, mas assim, a mãe sim, os horários começam a se estabelecer, né? A hora do banho, procurar sempre no mesmo horário, para que isso comece a se tornar uma rotina diária, para depois forma hábito, né? A hora de dormir também, a criança tem um ambiente
menos barulho possível. Claro que não precisa todo mundo ficar cochichando, não falar, mas falar assim tranquilo, um movimento tranquilo da família, né? Aquela relação que o bebê vai sentindo e vai se entrosando, ou como vou dizer, ele vai tomando consciência, se é que ainda não existe, né, uma total, mas ele começa a sentir através dos sentidos, né, do olfato, do som, da audição, da fase oral, do paladar, né, dos cheiros, né, então a criança vai reconhecendo os cheiros, o cheiro da mãe, o cheiro da casa, o barulho, as conversas, aquela rotina da casa, a criança vai se inserindo nesse meio, né, e vai se desenvolvendo. E aí, nesse momento, a importância também do amamentar, né, porque a criança, no primeiro momento, ela necessita só do leite materno, não precisa nem de água, e a criança não tem ainda um horário, né? Ela às vezes dorme quase um dia todo, outros dias não dorme nada, outras vezes não dorme nada à noite, dorme durante o dia, mas é com paciência e com esse cuidado, esse acolhimento, né? Que a criança vai se adaptando e introjetando essa rotina da casa e formando um hábito, né? Até os 3, 4 meses, assim, 6 meses, começa ali os médicos 4, dependendo de cada médico, como a linha, né? E como a necessidade da criança, também o pediatra vai orientando. Primeiro começa com alguns suquinhos, né? Alguns sucos, depois vem a introdução de algum alimento mais sólido, mas sempre, né, intercalando com o leite materno, né? Se possível for, né? Porque muitas mulheres trabalham também, muitas deixam, né? Hoje tem tem banco de leite, né? As empresas também, dependendo do horário e da disponibilidade da mãe, um horário para amamentar, ou ela pode tirar o leite, né, no trabalho, deixar para oferecer para o bebê também quando for necessário. E aí vem então esse momento, que é um momento único e é muito sublime, que é o momento da amamentação, que é muito importante que as pessoas entendam, as famílias, que esse momento é um momento da mãe e do bebê, onde eles ficam olho no olho, né? Onde pele com pele. A criança ali é um momento que a mãe está para o bebê, assim como o bebê está para a mãe nesse momento. Então que seja respeitado esse momento, assim, né? Quando a mãe vai dar de mamar para o bebê, se tem visita em casa, a mãe fica no quarto, só ela e o bebê naquele momento, porque ali começa a estabelecer nosso contato com o mundo. Nosso primeiro contato com o mundo é oral, né? Então, quando o neném nasce, a primeira coisa quando coloca o bebê sobre o peito da mãe, né, após o nascimento, a primeira coisa que a criança procura mesmo, já vem assim buscando a boquinha, tentando, através do olfato, buscando esse contato com a boca, com a oralidade, né? Desculpa. Então, esse momento se faz necessário, e é importante que as pessoas entendam que se a mãe está estressada, se o ambiente é um ambiente estressado, né, e isso, a mãe passa isso através nesse ato de amamentar, mães que não têm paciência também, são mães muito ansiosas também, né? Se o bebê mama, não mama, não... Então a mãe fica muito ansiosa também, e isso passa também. Então muitas das compulsões que a gente chama, né? Esse momento da oralidade e alguns transtornos que possam advir
muitas vezes na vida futura desse ser humano, desse bebê, mais tarde, através da... Então, os transtornos alimentares, uma das causas, né, se pesquisa, se estuda, se dá nesse momento do contato, da oralidade, né, onde a mãe e o bebê estabelece essa relação que é de cumplicidade, de amor e de respeito e alimentação. Então, muitas pessoas adictas, né, que a gente trabalha assim, a questão da adição de álcool, cigarro e outras drogas, a gente vê bem, são coisas que chegam para o ser humano para dar um certo prazer ou né, para sustentar através da boca, né, da oralidade mesmo. E isso muitas vezes se dá ali naquele momento, como eu já disse, um momento assim de estresse, a mãe estressada, uma mãe ansiosa, um ambiente que não é pouco acolhedor, né? Então ali acaba a mãe com pressa, né? O bebê tem que mamar logo porque a mãe quer sair, a mãe tem horário, então tudo isso vai deixando marcas psíquicas, né? Emocionais, que mais tarde, bem mais tarde, lá no futuro, muitas pessoas não sabem explicar, porque quando estão tristes sentem necessidade de comer um doce, né? Querem um doce, porque o primeiro contato da criança com a mãe foi através do leite materno, para ela poder suportar esse primeiro momento nesse mundo, que ela adentra nesse mundo, né? Aí como ser humano, pessoa, né? Até então, no período da gravidez, só era uma relação mãe e bebê única, né? Então, a maioria como eu já falei, das adições, elas tem uma causa nesse primeiro momento. Bom, e aí a gente começa a pensar, né? Começamos a pensar em como evitar isso. Eu acredito assim acredito e tenho consciência e os estudos, né? E meu conhecimento também. Nós não somos perfeitos. Nós somos formados através de um outro, né? O grande outro, como diz o Lacan, né? Através dessa outra pessoa, nossa mãe, né? Mãe, pai, essa díade, né? Pai, mãe, bebê, a díade, mãe, bebê, né? Essa triangulação, pai, mãe, bebê, né? Então, todo esse universo, toda essa parte emocional, ela gira em torno dessa relação primária, inicialmente, né, da díade, mãe, bebê, e o pai, depois nessa triangulação também, né, de pai, mãe e filho, né. Então, ali começa as emoções, as frustrações, a expectativa de querer mais do que se tem, né? Então, a gente chega, vamos dizer assim, quando começa, então, saindo só da alimentação materna, só da alimentação através do leite, né, da mãe, quando começa a introduzir as outras, primeiro um suco, depois um alimento mais sólido, conforme a orientação do médico, a criança vai experimentando um mundo novo. Tem coisas que ela não quer, é estranho, né? Mas tudo que leva, geralmente as mães dizem assim, mas quando ele era pequenininho, ele era bebê, ele comia tudo, né? Tudo que eu dava ele comia, agora ele não quer mais, né? Come um tempo, não quer mais, e aí isso gera uma ansiedade na mãe, na família, mas isso é normal, né? A criança ainda não tem, ela está formando uma base paladar, né, gostos e tudo, então tudo que der ela vai botando tudo na boca, né? A gente que já teve filho, ou quem tem sabe, né? E a gente tem que estar
muito atenta com as crianças, por tudo que eles pegam e põem na boca, né? Por quê? Porque a boca foi o nosso primeiro, vamos supor assim, a nossa maneira de conhecer o mundo, né? De a gente se apropriar de algumas coisas, principalmente do seio da nossa mãe, do leite, de tudo isso que envolve a relação mãe-bebê e esse processo de amamentação, né? Para uma vida psíquica e saúde também física. Então, a criança tem isso. No início, depois ela começa a ficar seletiva, ela já não quer muito, né? Já não quer, algumas coisas ela não gosta, e aí as mães ficam um pouco... claro que a criança sempre vai querer doce, né? Porque embora o leite materno não seja bem doce, mas é um alimento que ele provou primeiro, que tem uma dosagem de tudo que é necessário para o ser humano, que ele gostou, então ele sempre vai buscar. A criança vai fazer alguns birra, não quer comer, né? E isso deixa as mães, principalmente a família, em pânico, né? Fica nervosa, não quer comer. E aí dá uma coisa, dá outra, e a criança aprende observa bastante, embora que a criança não ainda é muito concreta, mas ela observa, ela sente a reação do meio, né? Então, se ela chora, não quer, e aí para agradar ganha um doce, ou, né? Que a mãe fica um pouco ansiosa, ela vai aprender que se ela fizer isso, ela vai ganhar o doce. Então, a gente vai ensinando, a criança vai percebendo, é muito bonito, assim somos nós, né? Assim nós nos constituímos, todos nós, já fomos bebês, né? Mas então, eu sempre digo para as mães que tem que ter calma, paciência, porque morrer de fome não vai, né? Se ele não quer comer agora, ele come depois, quando tiver fome, ele vai aceitar. Então, é para manter a tranquilidade, senão fica uma relação já que não é saudável para essa relação, né? E a criança aprende muito, a criança, embora ela seja muito concreta, mas ela aprende observando, ela nos observa o tempo todo, ela observa, nós somos o modelo. A criança ela imita, ela copia, né? Ela vê os nossos gestos, as nossas maneiras, como a gente age. Então, a criança é muito perceptiva, assim, embora ela não consiga traduzir isso muitas vezes, né? Não tem uma maneira clara, mas ela observa. A criança, se a mãe diz assim, a gente usa muito assim, o pai está demorando, né? A criança, muitas vezes, o pai está demorando, a mãe diz, ele ficou preso no trânsito. Daí a criança imagina o pai preso, né? Porque ela é concreta, ela não entende que o preso no trânsito é engarrafamento, essas coisas que depois a gente... Né? Então a criança não, a criança é muito concreta. E por isso a gente leva muitas neuroses também, né? A gente fica um pouco assim... para a nossa vida futura, a nossa vida adulta, né? Porque nesse momento, nessa fase concreta, a gente leva tudo muito ao pé da letra, a criança leva ao pé da letra, e isso, ela não tem discernimento, ela não tem um pensamento abstrato, ela não entende figuras de linguagem, metáforas, essas coisas. Não, a criança é concreta, né? Então, elas se espelham em nós. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque nós somos o primeiro espelho, né? É através de nós que a criança se vê, e ela se vê através de nós, né? Então, nossos exemplos, nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa coerência de falar as coisas, não falar uma coisa e fazer outra. Né? A criança tem uma rotina para dormir. Não, mas hoje a criança
Se os pais não tiverem, assim, 8 horas, começar a diminuir as luzes da casa, 8h30, os sons ficam mais baixos, né? A criança vai levando a criança induzindo para que ela, né, vá dormir. Hoje a gente com a luz elétrica, né, que hoje a gente não tem mais noite fechada, né, porque o nosso metabolismo, nosso cérebro, nossa parte mesmo, como se os animaizinhos, assim, a gente tem uma glândula, né, chamada, que nos dá, que é ela que nos induz a dormir, porque quando começa a escurecer, ela se fecha também, para que a gente durma, né? Todo o nosso corpo é ligado com a natureza. Agora, com luz acesa, televisão alta, computador ligado, celular, né? Todas essas tecnologias, tudo isso, a criança, se os pais não estabelecerem assim, uma ordem, um momento para que ela possa começar a induzir ao sono, ela vai ficar acordada a noite toda, né? Vai dormir quando o cansaço vence, quando ela está muito irritada, já fica irritada. Então, essa rotina, uma rotina sempre o mesmo horário, né? Procurar manter assim, uns horários assim, de banho, né? A janta, né? A hora da papinha, sempre no mesmo horário, para que a criança comece a formar hábitos, né? Porque depois lá, mais tarde, não adianta querer brigar, né? Criança pequena já para não incomodar, e a criança gosta, a criança é muito visual, é a televisão, o celular, as imagens coloridas, né, os desenhos, as brincadeiras, então isso vai levando a criança, ela não quer abrir mão disso, né? Então muitas vezes chora, faz birra, bate pé, e os pais, cansados também, para a criança acalmar, acabam dando o celular ou deixando mais, né? E isso aí está formando mais tarde, né? Uma criança com um comportamento assim muitas vezes opositor, né? Que não obedece, que se só obedece se ganha, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para nesse momento sempre, né? Eu costumo dizer que quando a gente recebe uma criança nos braços logo após o nascimento, é como se pegasse um bloquinho de argila, né? Um bloquinho de argila. Ali tem um ser humano que precisa ser moldado. Ele já tem genética, tem uma série de coisas que já traz, né? Hereditárias, mas ela precisa ser moldado. É como se tivesse a gente transformando esse barro num jarro, né? E às vezes anda tudo, a gente tem que juntar todo aquele barro de novo e começar a moldar de novo com muita paciência, porque a criança precisa disso, né? Ela precisa essa base segura, paz, assim, eu sempre tenho um pouco, assim, muito cuidado quando eu falo com as famílias sobre a questão limite, né? Porque cada um foi criado, cada um tem a sua história de criação, trouxe assim de família. Muitos pais confundem limite muitas vezes com impor, né? Através de uma chinelada, castigo, ou muitas vezes gritos, né? Para manter a autoridade, para mostrar que quem manda ali é o pai, a mãe, mas isso é o reverso da moeda, isso não funciona, né? Uma criança que é criada dentro de um lar violento, com gritos, com violência física, essa criança muitas vezes ela pode até aceitar, calar de medo, né? Ela tem medo, o adulto, né? É maior e tudo, mas isso não educa. Na verdade, na primeira oportunidade ou quando ela se torna adulta, ela vai repetir o padrão, porque pessoas que foram feridas, ferem. Se não vai buscar conhecimento, trabalhar essas questões, né? Que deixou a pessoa
com essa mágoa, com essa dor, com essa negligência, com essa falta. Então, se ela não vai buscar uma terapia, muitas pessoas, né, muitas vezes passam a vida inteira num sofrimento, repetindo padrões, né, e elas nem se dão conta por quê. E que quando a base, né, a gente quando chega no consultório, recebe um paciente, a gente faz a anamnese, a história de vida dele, né, até onde a pessoa pode e lembra. É um momento para ela falar, né? E a gente, no lugar do psicólogo profissional, está ali escutando, né? Formando história como se chegasse com um pacote de 1000 peças de um quebra-cabeça e despeja ali, e nem ela sabe por onde começar. Então, nesse momento, a importância dessa escuta acolhedora, né? Uma escuta sem julgamento, sem justificativo, tentando justificar, um momento que a pessoa vai falando, vai dizendo, vai falando da história dela, e a gente vai ouvindo para depois ajudar essa pessoa nesse processo, né? Ela que vai fazer, a encontrar a primeira pecinha. Através daquela primeira peça, ela vai começar a juntar as outras peças ao redor e vai começar a montar, então, a compreensão, o entendimento de por que muitas vezes a pessoa não fica num relacionamento, né? Muda de relacionamento, não para em emprego, ou tem compulsões, né? Comer demais, ou não querer comer, tem bulimia, tem anorexia, tem vários transtornos, assim, também pessoas, né? O uso de alguma substância química, né? Que de repente a pessoa entrou em contato, opa, pensa, isso aqui me deixou legal, eu estou bem, isso aqui é o que eu precisava. E muitas vezes, para aguentar uma carga horária intensa de estudo, de pressão na casa, ou no trabalho, ou no relacionamento, ela busca alguma forma para ela poder relaxar, e ali ela encontra algo que o cérebro encontrou, opa, isso aqui me deu prazer. Mas esse prazer que ela nem sabia, essa falta que ela nem sabe de onde vem, e aí volto lá, como eu já falei, é lá do padrão daquele primeiro momento, dentro do encontro, né, da mãe-bebê, na oralidade, no aleitamento, nessa primeira fase, né, a criança. E aí o adulto está lá, né? Dessa criança, esse adulto nem lembra, né? A gente não lembra quando é criança, mas as marcas psíquicas ficam, né? E ficam como se fosse um código impregnado na nossa psique, que a gente muitas vezes não sabe e não consegue nominar o que me falta, né? Por que pessoas são insatisfeitas, tendo muitas vezes uma vida estabilizada, né, econômica, social, que tem uma vida estável, e ela não tem paz, né, ela não consegue se sentir feliz, realizada, ela está sempre em busca de algo que ela nem sabe, quando ela conquista já não... Por exemplo, né, troca de parceiro, ou de companheiro, está sempre na busca de algo que a pessoa nem sabe o porquê. Então, quando a gente trabalha isso na terapia, não é para apontar dedo para ninguém, nem é para... Eu tenho muito cuidado, assim, em abordar e fazer um paciente, assim, ele tem que buscar a compreensão, entendimento. Porque, na verdade, esse homem e essa mulher,
também, né, seres humanos sem experiência nenhuma, jovens, num momento, constituindo uma família, muitas vezes não estão preparados, né? Assim, jovens, principalmente começando uma vida profissional, às vezes emprego, né? Uma ascensão econômica, e vem uma criança, quando nasce uma criança, não que para o mundo, mas o passo tem que ser, não é mais naquela correria, tem que reduzir o passo, porque temos que acompanhar o desenvolvimento desse serzinho. Então, cuidado de não dizer, mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe. Não, não é isso. Não. Eu costumo a dizer sempre para os meus pacientes, mas que idade que tinham teus pais quando tu nasceu, né? Aí, tinham tanto. Como é que eu faço? Muitas vezes eu pergunto, e tu sabe, os pais falam, conversam, como é que foi a vida deles? Né? Como é que quando o teu pai, eu perguntando para o paciente, né? Às vezes eu pergunto, como que a mãe, esse homem e essa mulher, hoje pai e mãe, esses jovens que estiveram quando, né, quando foram pais e mães, que idade tinham? Que apoio que eles receberam? Como que a família reagiu? Né? Então, é buscar, não justificar, mas é pensar assim, pode ressignificar essa história, pode não repetir o padrão. E para não repetir o padrão, a gente tem que buscar compreensão, educação, compreensão. Aí não tem por que julgar, né? Fizeram o que podiam, deram aquilo que tinham, que talvez também não receberam, porque nós somos humanos, somos falhos. E aí quando começa a ver essa compreensão, esse entendimento, a palavra perdão já não se justifica, porque a gente só julga aquilo que a gente não compreende. A gente julga aquilo que a gente não entende. A partir do momento que a gente busca esclarecimento e a gente busca conhecer, a gente não julga. Aí cada um vai responder ou vai buscar, vai responder pelos seus atos ou vai tentar ressignificar cada um a sua história, né? Então, eu acho que a psicologia, ela é maravilhosa. Ela para mim, é uma poesia. Até porque eu também sou escritora e eu gosto muito da arte, eu gosto muito da cultura. Então, o ato de gestar, de ter um filho, de criar um filho, assim, até um pouco, não sei, não é uma soberba, mas eu sempre acho que a gente é um pouco parte do Criador também, a criatura criando também um pouco como o Criador, né? Porque quando a gente recebe um filho nos braços, nós somos pais da carne, né? Nós somos um homem e mulher, através desse homem e dessa mulher, nós geramos um corpo, um ser humano, né? Mas, e quando a gente recebe esse filho nos braços, a gente recebe uma missão, uma grande missão, que para mim é muito importante. Nós recebemos a responsabilidade de transformar esse barro num jarro, esse ser humano, esse pequenino ser, transformar e ajudar ele para que ele seja um dia ser digno de ser chamado filho de Deus. Então eu acho que essa nossa missão é maravilhosa. A gente sabe que dentro de conhecimento também da nossa área, a gente estuda muito, tem alguns transtornos mesmo, né, uns psicóticos, algumas coisas, mas também tem uma origem nisso, né, que quando a gente vai descobrir, a gente vai estudar, também vai entender que tem pessoas que têm, né, um comportamento que não quase que impossível conviver em sociedade, não, que são pessoas que são nocivas,
à sociedade e a elas mesmas, né? Mas então, para isso tem a ciência, para isso tem estudo, para isso tem meios de se trabalhar e compreender isso, né? E a vida, então, é esse passo a passo, esse momento, né? Que a gente vai nessa grande viagem, né? Que a gente embarca. Eu acho que a gente embarca nesse avião ou no navio, vai buscar esse mundo que a gente tem muito desejo de conhecer nessa viagem, né? Que é a viagem de ter um filho e criar um filho, as alegrias, as decepções até, porque a gente também a gente se decepciona, porque a gente muitas vezes nossa ferida narcísica também, o filho, né? A gente acha que pode tudo, que somos tudo que um filho precisa e também não é, né? A gente, para se ter uma saúde mental e psíquica, num primeiro momento a gente precisa se apegar e depois a gente tem que trabalhar o desapego. Porque se uma mãe não fica muito apegada a esse bebê, até para proteger o Bowlby, diz, né, nos estudos que esse apego também é muitas vezes essa mãe que protege essa criança dela mesma, muitas vezes, né? Então, e a gente precisa ter a noção assim de que esse pequenino ser, ele precisa da mãe, precisa da família, mas não é propriedade da mãe nem da família. Ele está ali, é uma missão de transformar, como eu já disse, esse barro num jarro, mas não é nossa. Não podemos prender, né? Ou tirar toda a pedrinha indo na frente do filho, com a criança caminhando e a mãe na frente juntando. Não, pisa aqui, tira ali, uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali, né? Porque a criança, ela precisa passar pelas experiências dela, assim como nós passamos, né? Eu acho que o que faz a gente buscar e o que faz a gente esse desejo é a falta mesmo. Quando me falta algo, eu tenho que buscar, mas para que eu vá buscar, eu preciso ter tido uma base segura que me dê, que faça com que eu tenha autoconfiança, que eu acredite que eu posso, assim, e isso a gente recebe lá nesse primeiro encontro mãe e bebê. Então, é nesse momento. Então, hoje ficamos por aqui, nessa parte. Depois eu vou dar continuidade, a gente vai falando sobre essas relações. Se tiverem, eu vou trazer alguns convidados na próxima vez, numa outra próxima semana, mais ou menos, ou daqui a 2 semanas, também para contribuir. E se puder, eu estou no Instagram e também estou no Facebook, quem quiser me procurar lá, se tiver alguma dúvida também, @Jandira Terezinha Weber, tudo junto, né? Se quiser alguma dúvida, ou então eu tenho o meu telefone, eu tenho um consultório, meu telefone é o meu WhatsApp, se quiserem anotar, e que queiram algum esclarecimento, alguma coisa, é só me ligar, 51 999 57 42 75. Esse é meu número. Quem tiver uma dúvida que eu possa ajudar, quem está passando por algum momento que precisa, eu estou aqui, e se precisar é só me contatar. Muito obrigada.